Suba, Requião. Olá. Caio. Então, tchau. você veja, eles estão privatizando a educação. Você sabe que aqui no Paraná tem duas classes de pessoas que fogem da polícia: ladrão, bandido, e é uma classe, e o governador. Ele massacrou os policiais, ele congelou os salários, ele está dobrando carga horária de todo mundo. Ele é inimigo da saúde, da educação e não pode sair de casa porque os funcionários estão atrás dele vaiando. Então, é uma coisa terrível. Você me perguntou da campanha. Nas nossas pesquisas internas, eu não sou conhecido ainda como candidato. Sou um pré-candidato que não tenho conhecimento da grande parte da população. 7 a 9% sabem disso. Eu estou bloqueado na mídia. As televisões do Paraná, Rovai, você sabe que eu cortei a verba deles, né? No meu primeiro governo, eu recebi um aviso que se eu não liberasse o que o governo anterior ao meu tinha liberado, que era 2 bilhões e pouco, eu ia apanhar de manhã, de tarde e de noite. Eu simplesmente tirei a verba de comunicação privada do orçamento. Trabalhei com a TV educativa e a rádio educativa. Não havia internet com essa velocidade e essa abundância que nós temos hoje. Então, há 10 anos eu não dou uma entrevista numa televisão do Paraná. Mas, nas pesquisas internas nossas, o Lula ganha por 1 ponto ou perde por 1 ponto, conforme o momento que nós fizemos. Então, é uma eleição empatada. O que assegura a vitória do Lula, empatando em São Paulo, empatando no Paraná, com a vitória expressiva do Nordeste, está eleito presidente da República. E nós vamos começar a campanha agora, com muita força, com toda a força. E nós vamos resolver isso com facilidade. Eu, no Paraná, eu sou mais conhecido que Coca-Cola. Fui governador 3 vezes. Mas a minha imagem de governo, a imagem de político e candidato, está arrefecida pelos 10 anos, mais de 10 anos fora do governo. Eu não sou candidato, Rovai, contra o Ratinho. Eu sou candidato para preencher o vazio do governo do Paraná. Eles venderam a Copel Telecom, eles querem vender a Ferroeste, que eu fiz junto com o Exército Brasileiro, eles querem vender a Compagás, que eu criei para oferecer gás a preço bom para a população, eles querem vender a Copel, querem vender a Sanepar. E os preços da luz e da água são absurdos. Mas você me pergunta como é que está o Lula. Rovai, você faz o mercado da sua casa? A gente faz pela internet, né? Eu faço presencialmente. A cada semana o mesmo dinheiro compra menos. É A verdade. carestia, o aumento do... Sabe quanto é que está custando 1 litro que eu comprei hoje de manhã de leite aqui em casa? 8, 9, 10 reais. R$ 8,90. É isso aí. 8,90. A gente vai para uma padaria aqui dentro da Paulista, Nós 10 temos reais. um problema. O problema que nós temos é aquela concessão da PEC do fim do mundo. Ia falar disso. O Bolsonaro dá gratificações, esmolas e auxílio para a população. A população está em desespero e na emergência nós tínhamos que dar mesmo. Mas os nossos companheiros no Senado, por exemplo, votaram a favor, sem levantar uma voz de protesto, sem mostrar que era uma jogada eleitoral, sem mostrar com clareza que, quando isso terminar, eles vão dizer que o Estado não tem mais dinheiro para pagar saúde e educação e vão dizer que é obrigado, então, agora a vender a Petrobras, vender as empresas públicas de uma forma geral, é uma malandragem. Foi um erro da nossa base engolir isso. Se nós votarmos contra, vão dizer que nós somos contra o povo. Mas que tal uma explicação? O único voto correto no Senado Federal não foi nosso, foi do Serra. É uma vergonha isso. Falta de articulação e de inteligência. E você sabe que boa parte do eleitorado do Brasil é despolitizada. Culpa nossa também. Nós devíamos ter discutido mais a política, né? O sacrifício no trabalho, a hegemonia do capital financeiro, mas não fizemos isso. E essas pessoas podem acabar sendo gratas ao Bolsonaro com esses favores à custa do Brasil. Eu daria os favores. Eu, quando fui governador,
peguei aquela crise de 2007 e 2009, eu congelei a tarifa de água e de energia elétrica no preço mais baixo do Brasil por 8 anos, duas gestões seguidas. Eu reduzi o preço dos bens de consumo, salário, aquilo que o salário compra para manter a casa, eu congelei e reduzi de 18 para uma fração mínima. Eu diminuí o imposto das microempresas a 0. Das pequenas eu baixei para 2,5. Com a condição do quê? Que os empresários mantivessem seus empregados. E eu criei o salário mínimo regional mais alto do Brasil. Então, eu acho que a gente responde a uma crise de uma forma emergencial. Mas nós demos uma bobeada nisso. Quando eu fui candidato do velho MDB de guerra à prefeitura de Curitiba, o pessoal que comandava o partido, aquele pessoal que tinha entrado, que tinha dinheiro para ser candidato a prefeito, a deputado e tal, e acabou com a fusão do PMDB com o PP dominando o partido, não queria me ver nem pintado de ouro. Uma manhã, aqui na minha casa, eu moro numa casa do BNH que eu comprei há 44 anos. Eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes e continuo residindo aqui. Estou no sótão da casa falando com vocês. Um pessoal dos diretórios e subdiretórios zonais que a gente tinha criado me procurou. Disse, Requião, estão nos chamando num escritório desses ricos aí, desse pessoal do MDB, para nos oferecer um dinheiro gordo para votar contra vocês. Eu disse, perdi a convenção. Esses companheiros meus são companheiros, mas eles são muito pobres. Eles não vão ceder à tentação dessa grana. Eles vão se sentir culpados, com consciência culpada, mas vão negociar o voto. Daí me acendeu uma luz. E eu disse a eles o seguinte, olha, vocês estão em dificuldade econômica, eu sou advogado de vocês, dos sindicatos, das associações de bairro, eu sei a vida dura de vocês. Nós vamos pegar esse dinheiro. Nós vamos, eu disse a eles. Eles disseram, mas como? Não, eu vou arranjar aí com uns amigos 4 Kombis velhas. Vocês vão pegar essas Kombis, vocês vão levar todos os delegados da convenção do partido no escritório desses caras. Vocês vão pegar o dinheiro. A metade fica com vocês, a outra metade, que tal? Vocês me dão para mim começar a campanha? Renato Rovai, 6 horas da tarde, a mesa da minha sala estava assim de dinheiro. E eles morrendo de rir, porque levaram a metade para casa e estavam ajudando o advogado deles, o Requião, a fazer campanha. Eu acho que tem que ser uma coisa assim. Mas é difícil, porque essa gente tinha um conhecimento profundo da minha militância. Eu era o companheiro do dia a dia, das vilas, das associações, dos sindicatos. Hoje, uma parte do nosso eleitorado não sabe de nada. Foi influenciada com as bolsas do Lula. Pode ser influenciada com as bolsas do Bolsonaro. Então, o nosso erro foi não ter feito a crítica pesada. Por que só o Serra tem lucidez naquela porra daquele Senado? Fica aqui o meu lamento e o meu grito de revolta. É muita burrice para pouca gente. Eu estou aqui te ouvindo, né? Desde sexta-feira, quando veio essa história, eu tenho aqui, está pautado o tema, escrevi um artigo editorial na Fórum Semanal, falando sobre isso e falando assim, truca, o pessoal trucar, o título é Truca Lula, ou seja, propõe um artigo na Constituição, emenda do artigo número 5, dizendo o seguinte, é um direito social para sempre, porque desse jeito até dezembro é um golpe eleitoral. Agora, querem aprovar, né, Requião, a lei Suplicy lá, o renda básica da cidadania, por exemplo, eu acho bom. Eu acho que o Brasil precisa acabar com a miséria. Né? Agora, mas vai, me perdoa, o Brasil está promovendo a miséria. Ele está acabando com a possibilidade de sobrevivência do Estado Social. Está tirando o dinheiro da educação, da saúde, está tirando o dinheiro dos projetos sociais, e depois eles vão dizer que tem que vender as estatais todas, entregar a soberania, entregar a Amazônia. Temos que entregar a Amazônia agora, senão o povo não pode receber uma mesada de 200, 400 reais por mês. Nós temos que alertar isso. O Lula está certo, ele está dizendo, não, o povo
vai receber esse dinheiro, vai votar conosco. Tem inteligência. Eu acho que hoje é a posição correta. Mas era bom a gente esclarecer isso tudo. Mas, acima de tudo, pegar a orelha daqueles companheiros que votaram essa merda e puxar com força. Não abriram a boca. Não houve um protesto. Pensaram o seguinte: se nós votarmos contra, vão dizer que nós somos contra o povo, nós vamos perder voto. Mas e a eleição do Lula? E o Brasil não vale nada? Que raciocínio pequeno e medíocre dos companheiros. Companheiro é uma palavra que vem do italiano compane, compão. Companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, repartem o pão. O pão farto e doce dos bons momentos e o pão parco e raro dos momentos difíceis. Não são companheiros, não estão sentados nessa mesa do povo. O Lula, hoje, não é um candidato do PT, ele é uma necessidade do Brasil. Eu tenho dito, você não gosta do Lula? Que importância tem se você gosta ou não gosta? É a única saída para a gente escapar dessa crise civilizatória, interrupção da inteligência do Brasil, na mão desses moleques irresponsáveis, militares, não militares, empresários e banqueiros, do capital financeiro. Nós temos que jogar junto e jogar com força. Agora você me pergunta, o Lula vai ganhar no Paraná? Vai. Nós nos liberamos agora da propaganda. Agora, eu estou rigorosamente sem recurso. Eu sou um candidato sem um tostão. Eu não tenho 10 mil reais, por exemplo, para promover esse nosso debate aqui na internet. Não tenho nada. Mas estamos na luta, estamos com a razão. E eu acho que o fundamental, para mim, é discutir com sinceridade, dizer o que eu penso. Isso me pode dar voto ou pode tirar, para levantar o nível de conhecimento político do Brasil. Porque o Lula pode ser, para mim, será presidente. Mas com um povo desinformado e com um Congresso de merda, ele não vai poder fazer nada. Como é que nós vamos poder governar com o Banco Central independente? Como é que nós vamos poder governar com o CAD policiando a Petrobras e dizendo que ela não pode baixar o preço porque ela prejudica o mercado e os importadores que foram estabelecidos por ordem do governo? Como é que nós vamos poder controlar a Petrobras se hoje 63,6% das ações são privadas e nós temos só 50,20% das ordinárias? Nós temos 30% do capital da Petrobras. Por que nós vendemos isso? Onde é que estava a cabeça do raio do Gabrielli quando aconselhou colocar na Bolsa de Nova York? Fernando Henrique começou, o Gabrielli continuou. Erros. Eu não estou fazendo acusações pesadas. Os nossos erros nós temos que chamar de experiência. Vocês acompanharam o noticiário da França ontem? Vai estar todo o setor elétrico, resolveu. Ao contrário. Que vai ao contrário do Brasil. O sistema elétrico francês. Quanto por cento? 100%. Por quê? Por causa da segurança da França. A crise do petróleo, os conflitos que surgem. Mãos privadas, ela vai servir para lucro de investidores privados, do capital financeiro, que pode vir do crime organizado, do tráfico de drogas, do tráfico de ar e de todas as maracutaias do mundo. Ela disse não, o da França é sem. E nós vendemos a Eletrobras na mão dessa canalha do Congresso Nacional. O Lula dizia que tinham 300 picaretas no Senado. Você acha que são só 300 hoje? Ô, Requião, você tocou nesse ponto da importância de ter um Congresso, né, mais progressista para conseguir, inclusive, poder fazer as mudanças num eventual governo Lula a partir de 2023. Agora, Perdoa, não é um Congresso mais progressista, é um povo mais progressista. Sim. Nós não podemos esperar um Congresso progressista com a desinformação da base eleitoral. Nós temos que debater isso com a coragem e com a franqueza que nós estamos debatendo agora. Muita gente pode não gostar do que eu estou dizendo, mas que tal conhecer a verdade? Que tal lutar pelo país? Que tal restabelecer o processo civilizatório e a soberania? E a chave disso é o Lula. Agora, não é bem assim. O Lula precisa ser influenciado, ele precisa de apoio, precisa de sustentação popular e parlamentar. Agora, essa história, não. O Lula, nós somos lulistas. Eu sou amigo do Lula. Eu entrei no PT para ajudar a campanha do Lula e interromper essa desgraça do Brasil. Mas se o Lula é um credo, eu não sou devoto.
Eu tenho 81 anos, faço política, fiz no mundo, estudei economia, me aprofundei em tudo. Eu quero ajudar a avançar, mas o Lula não fará nada com esse Congresso e essa base que vota como um cachorrinho miúdo um projeto que pode ajudar a eleger o Bolsonaro. Sem reclamar, sem protestar, sem pegar o raio do microfone e tentar explicar o que era, na verdade, aquilo. Que vergonha! Agora, o que você acha que os deputados devem fazer agora na votação da Câmara? Porque muitos que têm dito que a questão é que a PEC vai ser aprovada, porque eles têm maioria, a oposição tem no máximo 150 votos. O que eles devem protestar fazer? E explicar o que é. Eu já disse a você, eu não sou contra a PEC emergencial, eu fiz isso no Paraná. Eu dei energia de graça para os mais pobres, criei tarifa social da Sanepar, reduzi e congelei o preço por 8 anos. Mas a nossa companhia de energia elétrica é um monopólio. Ganhei no Estado muito dinheiro com isso e construí 3 usinas. Agora, tem que explicar o que está acontecendo. Senão, tudo é a favor do Bolsonaro. Que tal fazer um pouco de política pensando no Brasil? E essa nossa base pensar na eleição do Lula e não ficar cedendo de uma forma covarde e vil, em função do medo de ser criticado na mídia e perder meia dúzia de votos. A verdade é o melhor argumento da política. Ninguém perde a eleição com a verdade. Eu fui candidato aqui a governador, eu tinha 2,4%, o meu adversário tinha 84%. Eu fiz na campanha o que estou fazendo agora com vocês. E ganhei a eleição. Que tal enfrentar os assuntos e dizer o que está errado, como é que a gente pode consertar? Se o Lula perde essa eleição, acabou o país. A França estatiza o sistema elétrico, o Brasil vende. O Ratinho aqui querendo vender Copel, Sanepar, querendo vender a Compagás que eu criei, a Ferroeste que eu criei junto com o Exército, e ninguém diz nada. A mídia colabora com a canalice de uma forma absoluta. E nós ficamos brincando. Vendo no Congresso agora, esse Álvaro Dias do Paraná, ele chamava o Bolsonaro do diabo na campanha. Agora votou contra a CPI do MEC. Por quê? Porque está querendo um acordo com o Bolsonaro e o rato aqui no Paraná. Que coisa baixa, vil, vazia. Eu queria te perguntar sobre um... Merdas não são atores políticos. Queria te perguntar sobre um personagem recente da história política brasileira, um tal de juiz Sérgio Moro, você deve ter ouvido falar dele. Como é que está ele? Voltou para aí agora. Nos Estados Unidos agora, ele vai gerenciar o McDonald's em Miami. Isso é um grande McDonald's. Sai candidato ao quê? Senador? Você acha que ele vai enfrentar Álvaro Dias? Ele enfrentar o Álvaro Dias. Ele entrou no Podemos. O Álvaro, querendo navegar naquele suposto prestígio, investiu tudo. Gastaram 2 milhões com o menino, até para ele aprender a falar. Então não adiantou nada, né? Eu vi um vídeo dele hoje, está um horror. E daí ele entrou no Podemos sem dizer nada para ninguém. Ele se transferiu para São Paulo. Quando ele se transferiu para São Paulo, ele se desfiliou do Podemos no Paraná. Então, hoje, a rigor, ele não tem nem filiação partidária. Em tempo hábil, os 6 meses para poder ser candidato. Mas aqui no Paraná ele não vai a lugar algum, não. Essa história de que o Paraná é o estado da direita é uma conversa para boi dormir. Eu fui governador 3 vezes. E vocês estão vendo, pela forma que eu falo, me comunico e opino, que de direita eu não tenho nada. Ganhei da direitona toda. Eu perdi a última eleição para o Senado com a onda Bolsonaro, com as mentiras na internet, diziam que eu tinha 450 mil reais de aposentadoria, que eu batia na minha mulher, coisas totalmente absurdas pelo Facebook. Eu moro numa casa do BNH há 44 anos e eu estou aposentado, tenho uma aposentadoria do INSS. Eu recebo R$ 3.354 hoje e 72 centavos. O mês passado eu recebi 5, porque foi a antecipação de uma parte do 13º. Grande Requião, lê os comentários tem aí. Tem vários comentários aqui da galera. O José de Souza Silva diz:
Nossa tarefa é trabalhar para eleger parlamentares comprometidos com o projeto de um Brasil para os brasileiros. Obrigada, José. O Cleiton Oliveira, Requião, seu sentimento de revolta é o mesmo que o da maioria, os que sabem que o atual governo é o pior da história e que quer se reeleger comprando os votos dos que eles mesmo deixou na miséria. Tem também aqui o Trajano Candelária, o Requião, o voto contra a PEC tiraria votos de Lula? Acho que é uma afirmação, né? Ele diz... Essa pergunta, me perdoa, é de uma profunda ignorância. O que tira voto do Lula é esse dinheiro distribuído sem a explicação do trambique que ele gerou. Esta é a conversa da direita. Vamos dar a vitória para o Bolsonaro para não tirar voto de Lula. O que esse cara que fez essa pergunta tem no cérebro? Não vamos brigar com os nossos internautas. Agora, eu estava lendo hoje que, na verdade, só o Lula sendo candidato e estando na frente das pesquisas já fez o Bolsonaro fazer esse auxílio, né? Só como candidato já está melhorando, vai melhorar a vida do povo. Tem aqui a Simone B. PT e esquerdas têm que avançar nas mídias sociais e combate às fake news. Estamos muito para trás. É o que o Requião acabou de falar, né? Na campanha, então, de 2018. Tem também aqui Flávia Moraes. Como sempre, a disputa de narrativa. Temos que esclarecer e fazer uma campanha voltada para essa questão. O Requião, o Lula ganhando a eleição. O que você acha que ele teria que fazer nos 100 primeiros dias para que o governo saísse desse pântano, né, bolsonarista e fosse para um outro lugar? Nós temos problemas emergenciais. A atenção com o povo mais pobre é prioritária. O povo tem que comer, tem que ter almoço, café da manhã e jantar. Agora, o Lula pode, numa medida provisória, eliminar os poderes do CAD para impedir que a Petrobras baixe preço e da Bolsa de Valores. E ele põe na rua a diretoria inteira da Petrobras, mais o conselho de administração, e baixa o preço. E daí? Daí nós temos 90 dias para fazer valer a medida provisória. Uma grande campanha como aquela que o Getúlio começou em 1934. A Petrobras foi criada em 1953, entrou em vigência em 1954. O petróleo é nosso, é estratégico para o Brasil. Nós temos que mobilizar o povo, fazer o Congresso votar. É uma luta política muito grande. O Lula tem tudo para ser agora, com a experiência que ele adquiriu, com a convicção que ele foi derrubado pela geopolítica do capital financeiro, eu não digo nem que é americana, viu? Os Estados Unidos está na mão desses bandidos do capital financeiro também. E ele foi derrubado por isso. Ele será um líder contra o imperialismo, eu não tenho dúvida alguma. É um brasileiro, o cara tem sensibilidade, ele tem identidade com a população, ele tem fraternidade com... Epa! Foi falar bem do Lula. A Fernanda Scherer... Tem aqui 2 superchats da Fernanda, que eu vou... Tá sem som, Requião. Tá sem som. Tá no mudo. Tá no mudo, Requião. Tá no mudo, Requião. Acho que ele não tá nos ouvindo. Requião. Não estamos ouvindo. Requião. Tá sem som. Tá sem som. Ó. Tá sem... A gente não tá conseguindo ouvir o Requião. Não estamos ouvindo. Sem som. Deixa eu ver que eu vou tentar. Rovai, eu vou ler aqui a Fernanda. O povo brasileiro tem que ser conscientizado, está super conservador e muitos são iguais ao centrão, pensam no buraco da rua e não na coletividade. Isso é verdade, né, Rovai? Às vezes as prefeituras elas têm que cuidar só de buraco de rua, não, né? E essa PEC é nesse sentido, né, Adri? Essa PEC, perdão. Esse orçamento secreto. O que os caras fazem? Pô, eu conheço aí um pessoal relacionado com deputados de direita. Eles vão lá e resolver problema da ponte,
de uma quadra de esportes no bairro X. Só que quem vai fazer? Aquela empreiteirazinha que vai ganhar uma grana, entendeu? Requião, volta aqui para a gente poder fazer A nossa presidenta nos tirou do ar agora. Não sei como é que entrou, estava bloqueado o telefone. A Dilma te ligou? Não, a presidenta Gleisi. A Gleisi, ela deve estar vendo aqui, falou: Requião, para de bater nos nossos senadores. A Gleisi está no Rio. Hoje é Cinelândia. Cinelândia, né? E tem aqui também a Lu Rodrigues, que diz: Fachin já está dando declarações que aqui teremos algo pior que o Capitólio. Eu ia perguntar isso para o Requião, para a gente chegando nos finalmente aqui da conversa com ele. Falou: demite a diretoria inteira da Petrobras. Eu me pergunto, eu demitiria todos os principais generais que participaram do governo Bolsonaro e renovaria as Forças Armadas. Você faria isso? Eu faria isso como primeiro dia de governo. Eu acho que general o Brasil tem para burro, né? Eles promovem agora general e quem se aposenta como general, eles inventaram que vira marechal. Marechal, a gente que deu a matéria. Em função do salário do marechal. Marechal aposentado. É uma corporação. E o corporativismo, Renato, é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo sempre. O corporativismo em qualquer empresa, qualquer organização. O Exército Brasileiro não está atrás dessa gente. Eu não vejo um militar intriguista, porque eles estão inseridos na sociedade brasileira. Se eles recebem alguma vantagem, porque estão num posto importante do oficialato, eles têm um cunhado, um tio, um parente, um noivo, uma noiva, que estão se ferrando com o desastre da economia brasileira. Foram cooptados alguns caras, não todos. Muito poucos, que falam, por isso, esse Braga. É uma coisa terrível esse Braga. Foi o interventor do Rio de Janeiro, só desastre, gastou uma fortuna. Deus não explicaram no que gastaram, mas não é nem isso. Estão trabalhando contra o Brasil. Querem entregar soberania. Hoje, o Brasil tem um subcomandante da Força Sul dos Estados Unidos. Um país soberano é subcomandante de uma força. Ele deve servir o café e tirar a mesa do comandante americano. Que vergonha absoluta. E quem fala com você aqui, Rovai, é um cara que gosta pra burro das Forças Armadas. Eu sou oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Cavalaria. Talvez esse meu modo gentil de me expressar eu tenha adquirido na cavalaria. Requião, seu recado final aqui para a gente ir para o editorial do Fórum 11h30, né, que hoje fecha. Meu recado final é que o Brasil tem que entender que o Lula é a esperança do rompimento dessa interrupção do processo civilizatório. Nós temos que conseguir avançar com propostas boas, nada de exageros. Eu falo sempre na proposta aristotélica. O ato eficiente, o ato meio. O ato que não peca pela temeridade que o inviabiliza e nem pela covardia que é uma aliança com o inimigo e que não muda nada. O ato meio, o ato eficiente, propostas razoáveis, recuperando a soberania e a dignidade do país, dando esperança para o povo mais pobre. Comida, sim, na mesa, no café e no jantar, mas mais do que isso, emprego, dignidade, mudança da reforma trabalhista. Eu fui advogado trabalhista, eu sei que tinha erro para burro, mas não tentaram consertar um erro, eles tentaram tirar o direito. Entregar o Brasil, escravizar a população e entregar para os tais capitais bandidos financeiros o país e o nosso povo. O Lula é a esperança que nós temos. Eu vou brigar para ganhar essa eleição, embora seja pré-candidato agora. Mas eu quero ganhar com o Lula como parceiro no governo federal. Porque eu vou precisar de ajuda e vou ajudar o governo federal a avançar. Nós estamos por aí. O brasileiro tem que tomar consciência de que o Lula é a única possibilidade e o resto é a brutalidade, a boçalidade, as besteiras que o Braga diz, que um general aqui diz, e esse Congresso Nacional, esse presidente do Senado, que joga para depois da eleição a CPI do roubo do MEC. É claro que ele é um aliado
da extrema-direita. Eu não diria nem do Bolsonaro, eles estão na gaveta do capital financeiro. O Bolsonaro é um instrumento, quem governa é o Guedes, em nome do capital financeiro, da destruição das empresas nacionais, do massacre do povo. Nós temos que enfrentar isso com muita garra, com muita vontade. Vamos à luta, companheiros. Vamos ganhar essa parada e fazer o Brasil voltar aos trilhos. Retomar o processo civilizatório do país. Tomar uma posição correta no concerto das nações. Está aí os Estados Unidos brigando com a Rússia, massacrando a Ucrânia. É um espaço para o Brasil se afirmar novamente como país soberano, com uma proposta de desenvolvimento nacional. Orgulho de ser brasileiro, dignidade para os trabalhadores. Estamos nessa luta e, como vocês veem, eu vou nela com muita garra e muita decisão. Um abração, Rovai. Estamos no mesmo time, Requião, com a mesma cor de camisa. É isso aí, obrigada. Valeu, Requião, tudo de bom, meu irmão. Até a Valeu, próxima. um abraço a vocês. Abraço. Abração.